Boa tarde. Meu nome é Arésia Cristina, eu sou corretora de imóveis e estou aqui na presença da doutora Cristiane Rose para tirar algumas dúvidas, como compra e venda de imóveis, laudêmio, taxas e transferências. Por favor, doutora. Boa tarde. Sou advogada especializada em direito imobiliário pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Trabalho na área há aproximadamente 8 anos e como eu tenho visto, né, nos meus atendimentos muitas dúvidas, principalmente do pessoal que mora na Península, como nós estamos aqui para esclarecer essas dúvidas e poder ajudá-los. A dúvida atual mais importante é sobre o laudêmio. Mudou as regras e gostaria de saber sobre esse percentual novo do pagamento. Por favor, doutor. Então, antes da gente começar a explicar essa nova regra, é importante deixar claro algumas nomenclaturas para que vocês entendam. Primeiro que é o RIP, né? O RIP é o Registro Imobiliário Patrimonial, né? E esse registro ele é feito dentro da SPU. O que é SPU? Secretaria de Patrimônio da União. Então, essas duas nomenclaturas são importantes para que vocês entendam, né, a origem de todos esses impostos, que a gente não pode chamar de imposto, porque o laudêmio ele não é considerado juridicamente como imposto, ele é uma arrecadação, tá, para a União, que foi criada na época ainda da monarquia. Então, isso é importante que fique claro que não é um imposto, nós não podemos usar as mesmas regras de imposto. Então, por isso que a gente diz regra e não imposto, né? Então, por que as novas regras, elas se iniciaram em janeiro desse ano, precisamente dia 29 de janeiro, a nova regra ela foi lançada junto ao SPU. Qual a diferença? Antes era aplicado uma alíquota, né, de 5% sobre o valor total do imóvel, que era compreendido o terreno, além do terreno as benfeitorias, que era o próprio patrimônio, né, o próprio imóvel. E era aplicado 5% em cima desse valor e era pago o laudêmio. A partir dessa nova regra de 29 de janeiro, agora essa alíquota ela se manteve. Essa é a grande discussão. O que mudou? O que mudou não foi a alíquota, ela continua 5%. O que foi mudada é a base de cálculo. Hoje, a aplicação dos 5% é em cima do terreno, né, e não em cima do imóvel. Então, gerou sim uma grande diferença, né, no valor do laudêmio, certo? E por que ocorreu isso? Porque na lei, que essa lei é uma lei muito antiga, de 73, ela diz o seguinte: é devido o laudêmio sobre as terras da Marinha, né? E a aplicação era feita de forma errada, até que se identificou isso e começou no Espírito Santo, através de um procurador, que identificou, né, que era feita a cobrança errada e a nova regra acertou esse erro. Anteriormente era o cálculo em cima do imóvel, Do né? imóvel, que compreendia o terreno também. Agora é só do terreno que é dividido entre todos os imóveis daquele condomínio, podemos chamar assim. Isso. Então, como é que é feito esse cálculo? Então, existe o terreno, por exemplo, dentro da península, né? É um terreno imenso com vários condomínios. E nesse terreno você tem um imóvel, né? Um bem imóvel, um apartamento, que tem uma metragem maior, outro com uma metragem menor. Então, é em cima da fração que ele predomina. Que consta, inclusive, no RGI desse imóvel. Que consta no RGI, exatamente. Quando você paga o laudêmio, você faz uma escritura, um financiamento, não importa, você gera um documento chamado CAT, que é uma certidão autorizativa de transferência. O que é essa transferência? É a transferência de titularidade do laudêmio. Então, por exemplo, hoje o imóvel é seu, a titularidade do laudêmio é sua, está em seu nome. Quando eu compro esse imóvel, tá, e o registro de imóveis não faz essa transferência diretamente para o meu nome. Eu tenho que ir até a SPU e requerer essa transferência. E aí é que está o grande problema. O que acontece? Essa dúvida é muito grande entre os moradores que pagam o laudêmio, não registram o laudêmio e posteriormente na verdade, na hora eles registram o imóvel e não fazem a transferência. Mas isso acontece... E paga uma taxa que é um valor... Que é uma multa, na verdade. Assim. Então, o que acontece? As pessoas elas não são avisadas. Então, elas fazem o registro,
termina o registro e acha que acabou. Quando ela vai vender o imóvel, que é o que está acontecendo com você várias vezes, né? A gente fez vários trabalhos em relação a isso, descobrem que não foi feito essa transferência de titularidade. Em que momento a gente tem que fazer essa transferência? Terminou o registro, você tem até 60 dias corridos, não úteis, para fazer a transferência junto à SPU. Então, você vai juntar uma série de documentos, vai levar a SPU e vai transferir a titularidade. Aí, se você me pergunta assim, e se eu não fizer isso, o que acontece? A partir daqueles 60 dias, vencidos 60 dias, começa a contar uma multa diária. Antes, a multa era mensal, que isso fique claro também. Isso mudou. A nova regra, ela trouxe uma modificação na forma de aplicação dessa multa. Então, antes era uma multa mensal de 0,05, tá? Se você demorasse 10 anos, você ia continuar pagando isso. Agora não. Agora, pela nova regra, a multa é diária de 0,33, ficou mais alta, só que é limitada a 20% ao valor do imóvel. Isso assusta muito os clientes na hora da venda do imóvel. Primeiro que o susto dessa taxa e segundo o tempo que leva para legalização. Fazer. E sem isso não pode ter a venda nem a escritura do imóvel. E aí o que acontece na península é isso, a gente esbarra com isso. Então o imóvel está todo registrado, todo perfeito estado. Quando eu vou fazer assessoria, né, que eu já fiz várias para a Arésia, a gente vai fazer assessoria desse imóvel, ver como é que está o estado dele, junto à SPU, e aí eu me deparo com o quê? Foro em atraso, que a gente já vai falar sobre o foro, e o laudêmio sem a transferência. E sem isso a gente não consegue fazer a venda do imóvel. Continuando aqui as perguntas para a doutora Cristiane, um apartamento que vendíamos para um cliente em torno de 1 milhão, como ficaria hoje tanto a taxa do laudêmio como do foro, que é pago anualmente? Certo. Isso é uma grande dúvida, né? A diferença entre foro e o laudêmio. Antes, a alíquota sempre foi de 5%, como eu falei, embora a nova regra diga que é em cima dos terrenos, a alíquota continua sendo 5%. Então, antes um imóvel que você vendia 1 milhão, o cliente pagava 50 mil reais de laudêmio. Hoje, ele vai pagar em cima do terreno, da fração ideal do terreno dele. Então, equivale, eu digo equivale por quê? Porque a gente precisa fazer um cálculo em cima do valor da fração que a gente não tem. A gente não sabe a metragem do imóvel, uma série de informações que precisamos ter. Então, um imóvel hoje de 1 milhão, a média aproximada do valor que ele vai pagar de laudêmio é de R$ 4.000, R$ 4.500 no máximo, dependendo do tamanho do imóvel, tá? O foro, qual é a diferença do foro? O foro uma nomenclatura que é utilizada, tirando do dicionário português, ela é utilizada desde a época da monarquia, que significa pensão. Então, é um valor anual, é uma taxa anual em que todos os imóveis foreiros, né, da União pagam anualmente e sempre foi calculado em cima da fração ideal do terreno. Por esse motivo que não alterou, né? O laudêmio alterou e o foro anual continua sendo a mesma coisa. É que ainda surgem muitas dúvidas com nossos clientes na hora da venda sobre isso. Então é importante ficar claro. Doutora Cristiane, como nossos clientes podem entrar em contato com a senhora para tirar mais dúvidas sobre a legalização dos imóveis? Arésia, na descrição do vídeo tem os meus contatos, telefone fixo, o telefone do meu celular, meu escritório ele fica no O2, é a CR Assessoria, e o cliente sentindo interesse em esclarecer mais dúvidas, né? Ele pode me ligar sem custo algum, eu tenho um acesso direto à SPU, eu consigo verificar no momento da ligação se o imóvel está regular junto ao laudêmio e foro. E isso vai facilitar uma futura venda. Caso esse cliente necessite vender o imóvel, ele precisa estar regular. Então, ele pode entrar em contato sem custo algum, não vai ter custo algum para fazer essa verificação. Tá bom. Então, muito obrigada. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição de vocês. Obrigada.